Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre Graciane Barbosa, que vem aí dando o que falar, né, no Big Brother 2025. E esse vídeo também foi sugestão de uma seguidora lá do meu Instagram, então se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Bom, gente, antes de eu começar a falar, eu quero fazer um aviso, quero dar um aviso pra vocês. Talvez vocês vão escutar no fundo do vídeo um barulho. Tá tendo obra aqui atrás, então por mais que eu fechei a porta, não tem jeito. Tá fazendo barulho. Então, se tiver muito ruim, tá? Se esse vídeo ficar muito ruim, vocês me avisam, que daí depois eu posso gravar outro vídeo pra vocês, beleza? Bom, gente, e a ladainha de sempre, se vocês gostam de assuntos relacionados à nutrição, à saúde, e cada vez mais eu vou fazer assuntos relacionados à saúde intestinal, se inscreva no canal, ative as notificações para quando sair vídeo novo, vocês serem os primeiros a serem notificados. Se você não quiser se inscrever, não tem problema, mas curte o vídeo, ó, no joinha, tá? O dedo de vocês não vai cair, é só assim, ó, só pegar assim, ó, clicar, puf, 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 tá bom? E curta esse vídeo que vocês ajudam bastante o meu trabalho. Bom, gente, então vamos lá. Galera, o que passou nas últimas semanas sobre Graciane Barbosa? Alguns recortes de vídeos dela soltando o pum, né? Aí você pode pensar assim, ah, Rafa, o que tem a ver, né? Peidar, todo mundo peida. Não sei por que tanta coisa assim, por causa de um peido, né? Mas na verdade, gente, não é porque a Graciane Barbosa peidou que eu quis trazer à tona, que aceitei essa dica dessa seguidora pra estar falando aqui. É porque eu também lembrei de uma notícia bem antiga da Graciane Barbosa, de uns anos atrás, que ela relatou numa entrevista que ela sofria de constipação intestinal. E que inclusive teve uma vez que ela ficou não sei quanto tempo no banheiro e o Belo achou que ela tinha sido sequestrada. Olha a doideira. Então, eu falei assim, por que não fazer realmente esse vídeo da Graciane Barbosa falando do pum? Porque daí vocês vão entender hoje uma coisa que, dependendo desse pum, né, talvez o seu intestino não tá legal. E aí quis trazer à tona da constipação, porque a Graciane Barbosa relatou, né, nessa entrevista que ela tinha. Eu não sei se ela ainda tem, mas alguns anos atrás ela relatou que tinha. Porque as pessoas, eu vejo muito assim, de forma geral, tanto no meu Instagram, quando eu coloco caixinha de perguntas, ou até meus pacientes, as pessoas acham que constipação é tudo igual, e constipação não é tudo igual, gente. Existem vários tipos, existem sim, várias causas para a pessoa desenvolver a constipação, entendeu? Então não é tudo igual, então por isso a gente tem que tomar cuidado quando você sofre de constipação, e você foi ao médico, fez um monte de exame, daí você descobriu que às vezes sua constipação é uma constipação funcional, daí seu médico foi lá e passou pra você um tipo de laxante, e aí você sai passando pra todo mundo tomar o mesmo laxante que você toma, e às vezes a pessoa tem uma constipação talvez causada por uma outra coisa, que se ela tirar aquela coisa da vida dela, do cotidiano dela, vai melhorar o trânsito intestinal dela, entendeu? Sem ela precisar de laxante, compreende? Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. E a questão dos ovos da Graciane Barbosa também. Você vai falar assim, ah, Rafa, mas essa galera que é maromba, o pessoal come muito ovo, sim. Mas vocês observaram que ela come muito ovo cozido? Então eu vou explicar isso aqui pra vocês também, tá? Bom, então vamos lá, gente. O que é constipação? A constipação, ela tem vários tipos de constipação. E como eu falei, existem várias coisas que podem levar você a desenvolver a constipação. Então você tem a constipação funcional, que não é um problema fisiológico, nenhuma doença que você tem, né? E aí você tem um intestino ali mais preguiçoso, então você evacua em torno de 3 vezes na semana. E talvez ali seja porque você não tem um hábito alimentar tão bom, você é uma pessoa mais seletiva, né, pra comer. Então isso acaba afetando ali o funcionamento do seu intestino. Então às vezes você faz uma mudança de hábitos, esse intestino acaba melhorando o funcionamento. Existem outras situações que você pode desenvolver a constipação porque você tem síndrome do intestino irritável. Inclusive eu tenho síndrome do intestino irritável. E para quem não sabe, a síndrome do intestino irritável, ela tem de 3 tipos, né, de 3 formas.
ela pode se apresentar na forma de diarreia, na forma de constipação e na forma mista. Eu tenho a forma mista. Então, o que que seria isso? A síndrome do intestino irritável, ela tá muito ligada ao fator emocional. Então, por exemplo, quando eu tinha crises de ansiedade, eu tinha quadros ou de constipação, ou em outros momentos de crise eu tinha quadros de diarreia. Então, isso pode acontecer, tá? Então, no caso aqui, como a gente tá falando de constipação, a pessoa ela pode ter uma síndrome do intestino irritável do tipo constipativo. E aí, ela fazendo um tratamento, porque a síndrome do intestino irritável não tem cura, tá? Mas ela tem tratamento. Então, ela fazendo um tratamento ali dessa questão até emocional dela, às vezes o intestino dela volta a funcionar normal, de forma mais adequada, tá bom? Aí nós temos a constipação causada pelo uso de medicamentos, e eu até acrescentaria aí também o uso de suplementos, né? Porque existem medicamentos e suplementos, quer dizer, os suplementos eles não precisam de prescrição, né? E existem alguns medicamentos que não precisam de prescrição. Então, às vezes esse uso excessivo desses medicamentos ou até de suplementos de forma errada, você pode vir a desenvolver também constipação, ok? E por último, a gente tem o transtorno da defecação funcional. O que é esse transtorno? É quando você sofre algum trauma, por exemplo, sofreu um acidente e você ficou paraplégico, tetraplégico, então você tem essa alteração ali na musculatura, nessa região, e aí você começa a ter essa alteração também nesses movimentos peristálticos. Às vezes você precisa de estímulo para poder evacuar, tá bom? E aí, Rafa, quais são os sintomas, né, da constipação? Os sintomas, eles são muito parecidos, tá? O que muda é o que está causando essa constipação que a gente tem que entender. Mas os sintomas são gases, distensão abdominal, bloating. Aí você pode falar assim pra mim: mas Graciane Barbosa, ela soltou pum, mas a barriga dela não fica distendida, né? Como que ela pode ser constipada se a barriga dela é chapada? Às vezes até pra dentro. Então, a gente tem a distensão abdominal e a gente tem o bloating. O bloating é uma palavra em inglês. Se você colocar no Google Tradutor o bloating, vai dar também distensão abdominal. Mas a gente usa para diferenciar. Por exemplo, existem pessoas que quando comem, a barriga da pessoa incha, né? Fica parecendo que você engoliu um balão. Fica parecendo que você tá grávida. Então, essa é a distensão abdominal que a gente fala. E você tem o bloating, que a pessoa tem a sensação que ela tá, na minha terra a gente fala empachado, né? Que você tá empachado, você tá cheio. Mas quem tá de fora, quem tá ali olhando pra você, ninguém percebe que sua barriga tá inchada, diferente da distensão abdominal. Por isso que a gente chama de bloating, que às vezes a pessoa que tá sentindo, eu tô sentindo cheio, não consigo respirar. E daí a outra pessoa olha pra você e fala assim: nossa, mas eu não tô vendo sua barriga inchada, sua barriga tá normal. Então, talvez ela tenha o bloating, tá? Que ela tem a sensação de estar estufada ali, empachada, mas ela não tem essa distensão abdominal, beleza? Outra coisa que é muito comum na constipação, eu vou virar aqui, gente, que às vezes eu vou ficar olhando meu computador, tá? Pra eu não perder a sequência aqui, pra não deixar de passar nenhuma informação pra vocês. Deixa eu só arrumar aqui. Em outros momentos, a pessoa que tem constipação, ela pode ter essa sensação de evacuação incompleta, tá? Isso também é muito comum também em paciente com síndrome do intestino irritável. Então, você faz o cocô, faz força, mas aí você ainda tem a sensação que tem um cocôzinho ali pra sair. E aí, muitas vezes, você recorre ao quê? Você faz, você usa o dedo em volta, fica massageando em volta do ânus pra tentar tirar aquele restinho de cocô. Muitas vezes, eu já peguei casos de pacientes que, às vezes, a pessoa já tem luva, passa óleo no dedo, tenta enfiar o dedo dentro do furico pra tirar aquele restinho de fezes. Ou a pessoa, ela parte para um enema, né? Ou ela, tipo assim, vai na farmácia e compra o enema, aplica lá dentro do furico, né? Do ânus, pra jorrar aquele líquido e depois vem tirando toda aquele cocô. Isso também é muito comum algumas pessoas irem até o hospital, recorrer ao hospital, e aí o hospital faz esse procedimento de enema.
Tem também o laxante, né? Muitas pessoas recorrem a laxantes e existem tipos de laxantes também, gente. Dependendo desse tipo, isso pode afetar também até o seu trânsito intestinal, porque dependendo do tipo de laxante que você faz uso, você pode criar um vício nesse intestino. E aí, ele só ser estimulado você usando. E aí aumentando a dose, né? Que às vezes você usa uma dose, aí você vai acostumando tanto seu intestino com aquela dose, depois ele já não vai mais funcionar com aquela dose que você tomou, aí você começa a dobrar, triplicar a quantidade até chegar uma hora que não dá mais efeito, tá? E aí você também pode, existem casos que as pessoas também recorrem ao uso de consumir muito mais mamão, linhaça, algumas sementes, né? Inclusive aí na internet sempre aparece outra pessoa falando que é profissional da saúde, indicando. Não que não seja bom, é bom tomar, né? Poxa, é mamão, é linhaça, só que não quer dizer que vai ajudar qualquer pessoa que sofre de constipação isso. Porque, como eu falei, existem várias situações que podem fazer você desenvolver a constipação. E aí, às vezes, você recorrendo a, vou comer ameixa, vou comer mamão com linhaça e tal, para algumas pessoas pode ser que resolva, mas para outras pode ser que não resolva, tá bom? Bom, aí você pode me perguntar o seguinte, Rafa, ok, você me falou sobre constipação, que Graciane Barbosa falou numa notícia que ela tinha constipação e tal. Como que uma mulher como Graciane Barbosa, que é musa fitness, que é super marombada, tal, barriga chapada, ela pode sofrer de constipação, sendo que ela pratica atividade física e todos os profissionais da área da saúde falam que para você ter uma vida mais saudável, você tem que tomar água, dormir bem, comer alimentos mais naturais e praticar atividade física. Então, gente, eu não sou nutricionista da Graciane Barbosa, né? E eu também não estou afirmando que ela ainda sofre de constipação. Acredito que talvez sim, né? Para eu ter certeza, eu precisaria conversar com Graciane Barbosa, entender todo o histórico de vida da Graciane Barbosa. Até porque a gente não sabe se essa constipação ela tem desde sempre, lá desde quando ela era criança, ou se ela começou a desenvolver logo depois que ela começou a ficar mais maromba, que ela mudou a alimentação dela e tal, né? Ah, porque começou a consumir mais proteínas. Então, tem vários artigos que falam que quando você consome mais proteínas de origem animal, você tende a mudar essa biodiversidade de bactérias no seu intestino e ali acaba alterando esse funcionamento intestinal. Também, pode ser, não sei, né? Teria que falar com ela pra gente poder entender a situação dela. Mas eu quis pegar essa notícia antiga pra gente tentar entrar nesses exemplos para mostrar para vocês que constipação não é algo normal, que existem vários tipos, né? Que a gente tem que entender qual que é o tipo que você tem para poder tratar. E a questão dos gases, gente, é um assunto meio polêmico, assim, porque assim, soltar pum, teoricamente é normal, tá? Mas não é normal a gente ficar soltando pum toda hora. Não é normal a gente soltar pum podre. Aquele pum que parece que você comeu uma carniça pura, né? Aquele pum que parece sair o fogo pela bunda. Ou às vezes até sai barulhento, mas sai podre. Não é normal, gente, tá? Isso já é um indicativo que tem alguma coisa que não tá acontecendo muito, que não tá rolando algo legal no seu intestino, tá? E quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre falo sobre isso, que o intestino, né, ele fala muito sobre a nossa saúde, que o cocô fala muito sobre a nossa saúde. É muito importante quando vocês fazem cocô, vocês olharem para as fezes de vocês. Ai, parece nojento, é bizarro, mas isso saiu de dentro de vocês. É importante vocês olharem, ver o formato, vocês olharem a cor, porque a mudança de cor das fezes também pode estar te indicando algo de errado que está acontecendo no seu organismo, tá? Então, quanto antes você descobrir isso e informar para o profissional, seja seu médico ou sua nutricionista, é melhor, tá bom? Então, os gases é o seguinte, gente. Quando você come determinados alimentos, você realmente tende a ter mais gases, né? Essa formação de gases. Mas também existem outras situações, como mastigação, né? É muito importante a gente ter uma boa mastigação, por isso que é importante a gente ficar mastigando. Eu sou esse tipo de pessoa.
eu como devagar, bem devagar. Às vezes meu marido já tá no segundo prato, eu tô lá ainda, comendo. Só que meu prato é de pedreiro, mas eu como bem devagarzinho, entendeu? Se a pessoa tenta querer me agilizar, tipo assim, sei lá, vamos, Rafa, bora, vamos comer esse troço aí, a gente tá atrasado. Eu não vou conseguir comer a comida, eu vou parar de comer. Porque se eu comer rápido, eu passo mal. Então é o quê? É um hábito que eu criei. Porque como eu sou uma pessoa ansiosa, eu comia muito rápido quando eu era nova. E depois que eu fui mudando o meu hábito de comer, de me alimentar, eu acostumei o meu organismo dessa forma agora, comer mais devagar. Então eu mastigo várias vezes. E isso é importante, gente, tá? A digestão começa pela boca. Você mastigar, mastigar, mastigar. Você não deixar essa responsabilidade toda pro estômago, tá? Por quê? Se você mastiga rapidão, ainda mais proteína animal, que é mais difícil, né? Que a gente fica... Aí mastiga rapidão, aí já cai no estômago. Aí você já sobrecarrega seu estômago ali, pra ter que jogar ácido. Aí fica aquela carne mais tempo ali no seu estômago. E o ácido lá do estômago jogando, pra tentar dissolver aquele raio daquela carne. Às vezes vai chegar lá no seu intestino, ela não vai chegar em menor molécula, sabe? Em fragmentos menores. Ela vai vir num fragmento maior. E isso vai sobrecarregar o seu intestino. E isso vai causar algo ali no seu intestino, entende? Então vai causar essa fermentação. Existem estudos também, isso a título mais de conhecimento para vocês, né? Porque se vocês têm Netflix, provavelmente, igual já assisti documentários sobre saúde, vocês devem ter visto que tem alguns documentários que falam muito sobre esse risco de comer muita proteína animal em excesso, né? Que essa proteína animal em excesso, ela pode formar uma substância que no nosso corpo é inflamatório e que pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, enfim. Então, só que aí nessa situação, né, como esses documentários da Netflix, né, falam muito sobre isso, incentivam mais uma alimentação mais vegana, enfim. Vale lembrar também que existe todo um contexto, né? A gente não tá falando aqui da Rafaela, que pratica atividade física de 2 a 3 vezes na semana, né, e que quer comer muita proteína. Não, a gente tá falando de Graciane Barbosa, que é uma mulher que é musa fitness, que malha pra caramba, né? E que ela precisa de um aporte muito maior de proteína, né? Pra ela fazer essa reposição muscular dela. Então, existe uma diferença. Ou existe uma diferença da Graciane pra mim e pra outra pessoa que come muita proteína animal e ela não pratica atividade física, né? Então, pra essa pessoa comer muita proteína animal, realmente para ela vai ser bem inflamatório. Mas não necessariamente vai ser para Graciane Barbosa. Mas, porém, todavia, contudo, existem as combinações alimentares. Então, Graciane Barbosa, ela não vive só de proteína. Existe a qualidade dessa proteína também que é importante. Essa proteína, ela tem que ser o quê? Uma proteína tem que ser mais magra, né? De origem animal, mas uma proteína mais magra. O problema é que às vezes as pessoas elas querem, aí já tirando a Graciane Barbosa, né? As outras pessoas que vê tipo Graciane Barbosa e outras pessoas que são maromba, consumindo mais proteína animal, essas pessoas querem consumir proteína animal, mas não praticam a atividade física que eles praticam. E muitas vezes não pensam na qualidade dessa proteína, então acaba consumindo uma proteína animal numa parte ali da carne do boi ou do frango muito mais gorda, né? E que daí isso também afeta ao seu intestino, porque daí você tá consumindo um excesso de proteína mais gordura, né? Então pensa nisso. Diferente da Graciane Barbosa, que ela com certeza tem um acompanhamento e ali tem a qualidade da proteína que ela vai estar consumindo. E ali não necessariamente ela está consumindo proteína animal, mas que a carne é rica em gordura. Às vezes é uma carne mais magra, né? Então tem tudo isso. Começa aí. E eu tô só falando nessa parte porque às vezes pode ser que alguém venha aqui no vídeo e me questione. Mas tem alguns médicos profissionais que, né, não gostam muito dessa questão da pessoa que pratica atividade física comer tanta carne e tal. Eu não tô falando que é certo, tá, gente? Mas existem as combinações. Os estudos,
eles são muito escassos ainda relacionado a esse consumo de proteína com a atividade física, porque depende do tipo de atividade física, depende da intensidade dessa atividade física, depende dessa duração, né? E aí, por exemplo, no caso do ovo da Graciane Barbosa, né? Eu falei várias coisas sobre proteína para chegar na parte do ovo. O ovo é uma proteína também, de origem animal, e ela também tem uma gordura ali, né? Só que essa gordura e os componentes que tem ali no ovo, eles vão ajudar muito nessa composição muscular da Graciane, porque ela malha muito. Olha o tamanho dela, gente, né? É claro que eu, uma mera mortal magricela, não vou comer tudo aquilo de ovo. Eu posso comer um ovo ou outro, né, depois do meu treino, mas não vou comer tudo aquele ovo. Então tem uma lógica para aquilo, um acompanhamento para isso. E a outra questão é, por que o ovo cozido? Né? Não é só o fato de comer ovo, às vezes você quer dar um de Rock Balboa também, né? Quem é da minha geração, a geração dos meus pais aí, anos 80, tem o filme do Rock Balboa, do Sylvester Stallone, que ele toma lá o ovo dele cru. Inclusive tem um dos documentários que eu fiz comentado aqui no meu canal, eu não lembro qual deles, tem um que eu até comento de um cara, ai gente, o cara, ele tinha uma fábrica de suplementos. Acho que ele quis causar na entrevista dele, ele mostrou o dia a dia dele, ele pega e toma ovo cru. Eu, ai gente, pelo amor de Deus. Eu falei, esse cara não sabe nada, né? Enfim. E daí, porque os estudos falam que quando você consome o ovo cozido, o corpo ele vai conseguir aproveitar muito mais todos os nutrientes que tem no ovo do que feito de outra forma, feito frito ou omelete ou pochê, entendeu? Eles falam que o cozido é a melhor forma, por isso que ela consome tanto o ovo cozido, tá? E aí, você pode perguntar também, mas será que o ovo que tá causando esses gases? Pode ser também, porque como eu falei no começo ali, quando a pessoa consome muita proteína, e você começa a ter essa sobrecarga de proteína, e também depende da mastigação de Graciane, né? Pode ser que cause essa fermentação mesmo, tá? Outra coisa também que eu esqueci de falar, o que pode também estar afetando, pode afetar também às vezes, além de você não ter uma mastigação correta, é a questão do pH do seu estômago. Então, vocês estão vendo, gente, que é uma coisa bem complexa. Olha o tamanho desse vídeo que tá ficando eu explicando isso aqui pra vocês. Eu nem sei se vocês vão assistir até o final esse vídeo, tá? E aí, pode ser também, tá? Pode ser isso também. Outra coisa também, há muitos gases, é o consumo de alimentos ricos em FODMAPs, que são carboidratos, né? Que são ricos em fruto, óleo, de monossacarídeos e polióis. Tem uma foto que eu achei que tem uma cena dela comendo ovos e brócolis. Então, esses alimentos de origem vegetal ricos nesses açúcares, nesses tipos de carboidrato, né? Eles não são absorvidos e digeridos 100% no nosso corpo, então eles vão fermentar ali no nosso intestino. Então agora você imagina essa combinação desse consumo de ovos da Graciane, né, que esse consumo excessivo de proteína, mais esse tipo de legumes ou vegetais que ela estiver consumindo, outros açúcares, pode sim fazer ela ter esse excesso de gases, entende? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Nossa, o vídeo ficou super longo, como todos os meus vídeos no YouTube. Mas é que realmente eu gosto de esclarecer isso pra vocês. E é muito rico esse material relacionado ao intestino, gente. E as pessoas tratam com muita simplicidade. E não é tão simples assim, é muito complexo. A gente consegue tratar assim os pacientes, mas é algo complexo que você não resolve assistindo um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, 5, 6 minutos, entende? E eu gosto de sempre trazer o que eu vejo de artigos, porque às vezes eu tô lá no automático fazendo os tratamentos, mas é sempre bom quando eu trago artigos para vocês que eu vou lendo, me atualizando, para tentar
explicar pra vocês o porquê desse contexto, né? Eu mesmo, dessa questão do ovo, pra mim foi novidade porque eu não sou da área de esporte, mas eu falei, vou pesquisar. E aí foi quando eu descobri que por isso que ela consome ovo cozido, porque tem uma diferença de como o corpo vai absorver esse ovo, como ele, da forma que ele foi feito, entendeu? E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, me escreve aqui nos comentários. Espero que vocês tenham assistido até o final e tenham entendido, tá? E lembrando que constipação, ela pode ser causada por várias coisas. Então, na dúvida, procure um nutricionista. Beijo. Até mais.